Bom dia, gente. Voltando aqui, ó, muito tempo sem colocar um conteúdo no YouTube aí, mas vou colocar aqui que os colegas estão pedindo aí uma explicação aí sobre frações. Então, numa fração a gente tem aqui, ó, numerador e denominador, certo? Numerador é a parte de cima, denominador é a parte de baixo, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, vamos começar por multiplicação de fração. Aqui, ó, numerador o de cima, denominador de baixo. Uma multiplicação de fração é muito fácil. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, tá? Então aqui, ó, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 9, 18. Aí acaba aqui, tá vendo? Multiplicação de frações. Aqui, 8 vezes 7, 56. 5 vezes 3, 15. Tá? Aqui, ó. Multiplicação de fração. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 3 vezes 4 dá 12. 5 vezes 2, 10. Normalmente, o professor da escola de vocês não pede para simplificar. Mas se for simplificar também a fração, é só fazer o seguinte. Qual é o número que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo? Olha, o 2 divide o 18, mas o 2 não divide o 15, porque o 15 é ímpar, tá? Então não pode ser o 2. Então tem que ser quem? Tem que ser o 3, ó, que o 3 divide o 15 e o 3 também divide o 18, tá? Simplificação de fração também. Até aqui, normalmente eles aceitam até aqui, mas aí a gente vai mais a fundo. Simplificando. 15 dividido para 3 dá 5. 18 dividido por 3 dá 6. Tá? Aqui, ó. Aqui não dá para simplificar. Não dá para simplificar. Porque 56 é por 2, mas o 15 não é dividido por 2, tá? Aqui também dá para simplificar, ó. Qual é o número que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo? É o próprio 2, tá vendo? O 2, simplificação você tem que dividir pelo mesmo número, o denominador e o numerador, numerador e o denominador. Então aqui, ó, 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, a gente vai ver a parte da divisão de frações. Divisão de frações. Divisão de fração é muito fácil também. Você repete a primeira fração. Quem é a primeira fração? É o 3/2. Repetiu a primeira fração, certo? E vai multiplicar pelo inverso da segunda, tá vendo? Olha aqui, ó. O numerador passa a ser denominador, certo? Ó, o 7 sobe e o 5 vai descer. Então aqui, 3 vezes 7 é quanto? 21. 2 vezes 5, 10. Tá? Inverte, tá vendo? O numerador passa a ser denominador, denominador passa a ser numerador. Divisão de frações. Repete a primeira fração, que é o 3/2, e aqui multiplica pelo inverso da segunda. O 7 sobe e o 5 desce. Agora aqui, ó, essa daqui. Repete a primeira fração. Quem é a primeira fração? 8/3. Multiplicado pelo inverso da segunda. Ó. Inverteu. 2 vai subir, o 7 vai descer. O inverso da segunda é só inverter. Numerador e denominador. Tá? Então aqui, ó. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 7, 21. Tá vendo? A divisão de fração, ela pode vir tanto com sinalzinho assim, tá vendo? Ó, como dessa forma aqui, né? Fração é em forma de fração. Toda fração ela é uma divisão. Só que a divisão de frações ela pode vir tanto dessa forma, com sinalzinho de dividir, como em forma de fração mais ainda. Vamos dizer assim. Aqui, ó, 3/2. Repete a primeira fração. Quem é a primeira fração? O traço maior aqui é o que está indicando a divisão, tá vendo? Divisão de fração, tá?
esse traço maior aqui é que indica a divisão. Repete a primeira fração, que é 3/2, multiplica pelo inverso da segunda. Ó. O 5 sobe, o 7 desce. Tá vendo? Isso aqui é divisão de fração também. Agora, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 7, 14. Tá? Aí acabou. Agora, esse daqui. Esse daqui é a mesma coisa, ó, divisão de fração. O maior traço aqui das frações é que está indicando a divisão, tá vendo? Então, esse tração aqui grandão aqui está indicando a divisão, está separando as frações. Então, aqui, divisão de frações. Repete a primeira fração, que é 2 o quê? Quinto. Multiplica pelo inverso da segunda, tá? Olha, o denominador vai subir e o numerador vai descer. O inverso da segunda, o 7 sobe, certo? E o 3 desce. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 3, 15. Tá bom, gente? Ó, bom dia para vocês aí. Tá? Mais um conteúdo aí de multiplicação e divisão de frações. Até a próxima.